processado ali. Começou. Boa noite a todos, amigos que estão nesse instante em sintonia conosco na Casa Espírita Joana d'Arc, que amanhã, dia 20, ela faz 28 anos de existência. Todo um trabalho de uma equipe que muito fez por essa casa e que nos lembramos sempre dessa equipe maravilhosa que implantou, que fundou essa Casa Espírita e que tem dado tanta oportunidade a muitas pessoas na reflexão do Evangelho de Jesus. E nós lembramos sempre da pioneira, de uma das pioneiras, Dona Vitória, e outros, que eu não me lembro o nome, mas que muito fizeram por essa casa. E tem dado oportunidade a muitas pessoas para que elas possam refletir, aprender um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Então, uma boa noite a todos e que a paz do Mestre Jesus possa envolver as nossas mentes, os nossos corações, nos amparando e nos assistindo, sempre nos intuindo e que estando conosco. O nosso tema hoje, escolhido foi Deus usa o tempo. E para nós abordarmos esse tema tão interessante e tão expressivo na nossa vida, é interessante que nós relembremos uma frase de Kardec no livro A Gênese, que diz o seguinte, que na verdade são palavras proféticas. Diz que no livro Gênese, que diz o seguinte: os tempos são marcados por Deus, são chegados por toda parte, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Então, uma frase profética de Kardec, no livro Gênese, que vem falar dos sinais dos tempos para todos nós. E ao se referir, né, aos sinais dos tempos, nós temos hoje, refletindo sobre um momento grave que nós passamos, que eles têm uma razão de ser. Esse momento que nós vivemos hoje tem razão de ser na marcha do progresso, na marcha da nossa evolução. Então, como nada acontece ao acaso, o nosso processo é importante que nós relembremos essa afirmativa de Kardec. Então, nesse momento grave, mostra que nós estamos numa marcha evolutiva, onde em determinados momentos somos defrontados por desafios enormes, né? E esses desafios acontecem em função da nossa necessidade de regeneração, tanto das criaturas como da Terra, né? Do planeta Terra. E então, o planeta, na verdade, a Terra, ela progride, tanto física como moralmente. Por quê? Porque se dá ao mesmo tempo o progresso físico e moral da Terra, se dá ao mesmo tempo. Por quê? Porque nessa marcha evolutiva, nesse processo de regeneração em que nos encontramos a Terra e os seus habitantes, a perfeição, a harmonia da habitação tem a ver com o habitante. Então, esse processo de crescimento, de progresso moral se dá na Terra e se dá na intimidade de todas as criaturas. A palavra profética da Gênese de Kardec, que mostra o processo de regeneração em que nós nos submetemos e muitas vezes, em muitas ocasiões, nos revela o que estamos fazendo aqui nesse planeta. E por que é que nos acontece
esses acontecimentos tão graves têm atingido todas as criaturas, todo o planeta. Então, Emmanuel, no livro Roteiro, ele diz o seguinte, que a Terra é um magneto enorme, é um gigantesco aparelho cósmico, onde nós fazemos a nossa viagem, a nossa peregrinação, a nossa jornada nesse aparelho chamado Terra. É a nossa viagem evolutiva. Como diz Kardec, nós vamos evoluir, né? O planeta também passa por transformações, por grandes transformações, mas o ser humano também é chamado, é convidado a uma reformulação interior imensa e profunda. Então, esse magneto enorme, que é a Terra, que é o planeta Terra, ele, na verdade, é como se fosse um comboio onde nós, os viajantes, nos instalamos em gabines diferentes desse comboio, desse imenso e gigante aparelho, e que nessa jornada, nessa viagem neste aparelho chamado Terra, nesse magneto, que é um aparelho de atração, que nós estamos viajando nele, passando por ele, peregrinando por ele, nós vamos identificar, observar que nessa viagem nós não somos sozinhos, nós somos em muitos, nós somos uma tripulação. E essa tripulação, durante toda a viagem, ela permuta instalações. Isso quer dizer o quê? Que nós nos encontramos instalados, uns instalados em gabines de luxo, outros não, em gabines mais simples. Mas é nessa viagem, é nessa peregrinação, nessa jornada, é que nós vamos permutando posições, permutando lugares, permutando circunstâncias e situações entre nós mesmos. Então, aqueles que se instalaram em gabines de luxo terão que voltar e conhecer as cabines mais simples. Eles terão que fazer isso, né? E, na verdade, o que é isso que nós estamos dizendo? Nós estamos falando da reencarnação. Nós estamos falando das nossas possibilidades no planeta Terra, que é um planeta escola, né? E nós existimos aqui, peregrinamos como espíritos imortais que somos, peregrinamos nessa embarcação imensa chamada Terra. Nós vamos peregrinando de corpo em corpo, de existência em existência. Nós vamos então, nessa peregrinação, marchar para a evolução. Nós sabemos, né? E os astrólogos da astronomia já mostrou, muitos são os planetas. E há a lei, não só a lei do progresso entre todos eles, mas também a lei da solidariedade. Quer dizer, nós estamos num momento em que muitas criaturas partem da Terra, exatamente, muitos são retirados porque por rebeldia, ou por ter terminado uma missão, ou por repetição de padrões de condutas inadequados, em desacordo com os ensinamentos do Cristo, eles são retirados. Por quê? Porque eles estão sem condições de viver o novo ciclo evolutivo do planeta Terra. Então, muitos são chamados e são acolhidos na espiritualidade porque se avizinha de nós um novo ciclo planetário. Esse novo ciclo planetário. E nós somos o quê?
Nós vivemos de corpo em corpo, de existência em existência, porque nós, como espíritos imortais, necessitados, né, de evoluirmos, de progredirmos moralmente, né, nós vamos, então, trocando de corpo, trocando as existências, quantas vezes forem necessárias para que o nosso progresso se realize. Então, meus irmãos, nós somos nessa nave, tripulantes dessa nave, nós somos aprendizes, nós somos os aprendizes da vida. É nessas existências, é vivendo experiências diferentes, é enfrentando os desafios que a vida nos propõe, ou que nós mesmos escolhemos antes de reencarnar, é vivendo essas experiências é que nós vamos progredir. Se nós tivermos a consciência da nossa condição de viajantes. Então, é importante sabermos que somos aprendizes da vida e que toda experiência humana não é uma estação de prazer. A experiência humana é muito mais séria que isso. Porque, infelizmente, né, nós muitas vezes não aproveitamos a oportunidade da existência. Não aproveitamos as experiências, muitas vezes difíceis, que são convites da vida, que nós precisamos aceitar como desafios. Então, nós precisamos aproveitar a oportunidade que o Pai nos oferta de viajar nesse comboio e de aproveitar essa oportunidade, de vivenciarmos essa oportunidade, porque muitas vezes a gente deixa, né, de lado a acreditar que nós estamos na condição de peregrinos e viajantes. Isso é importante porque a maioria de nós que passamos pela Terra, nós não tendo a consciência de que somos peregrinos, viajores em busca da nossa evolução, nós não damos importância ao sentido da nossa vida. Nós não buscamos na nossa existência o sentido verdadeiro da nossa existência. Então, nós não aproveitamos a oportunidade. E como repetimos experiências de outras vidas, experiências que podem ter nos marcado por deslizes, seremos marcados nessa vida, é preciso que aproveitemos a encarnação. São oportunidades benditas que o Pai nos oferece a cada um de nós. E então, raros são aqueles que, ao passar pela existência, berço ou túmulo, raros são aqueles que realmente têm uma vida vinculada aos deveres nobres. A maioria passa pela vida sem assumir compromissos necessários ao seu progresso moral e espiritual. Então, nós estamos aqui com a oportunidade de trabalhar e servir. Nós temos a lei do progresso, a lei do trabalho. Nada progride sem o trabalho. E aí está o grande segredo. Então, se a Terra não é uma estação de prazer, ela é uma escola bendita. Ela é uma escola de almas. Porque nós, ao enxergarmos a nós mesmos como espíritos imortais, a nossa visão do mundo, a nossa visão de nós mesmos e a nossa visão do outro é diferente daquele que vê a vida apenas do berço ao túmulo. Essa pequena viagem, jornada do berço ao túmulo, ela é insuficiente para nós angariarmos e aprendermos todas as habilidades e virtudes num tempo tão curto que nós passamos por aqui. Então, é importante afirmar que a Terra é uma universidade sublime. E aqui estão matriculados, nessa universidade, ela tem vários cursos. Quer dizer, aqui na Terra, nós temos várias
oportunidade de aprendizado. Na família, no trabalho, com o próximo, aqueles que se relacionam conosco, os nossos familiares, cada uma dessas circunstâncias são oportunidades para a nossa alma aprender, para a nossa alma progredir no convívio de todos os dias, né? Então, a Terra é uma universidade sublime. E nessa Terra, nos diz os Espíritos, há bilhões de alunos matriculados em nações, matriculados em raças. São os alunos encarnados nesse gigante aparelho que é o planeta Terra. E assim também, bilhões também, de espíritos já sem o corpo, desencarnados, mas com uma consciência mais plena, mais elevada. E esses que também se encontram entre nós. Ninguém está sozinho, né? E também ainda existem inteligências, nos diz os espíritos, subhumanas. Essas inteligências subhumanas que ainda existem, que são aproveitadas, né, para o progresso dos mundos, no aprendizado e no progresso dos mundos. Então, a Terra, não adianta querermos ir para Júpiter. A Terra é a nossa escola. A Terra é a nossa oficina bendita, que espera por cada um de nós. E aí que a gente pode dizer que Deus usa o tempo. Ele nos dá o tempo que nós necessitamos com as nossas fragilidades, porque Ele nos conhece. Ele conhece tanto os nossos valores, que nós já adquirimos, como conhece as nossas dificuldades, os nossos deslizes, os desafios que são muitas vezes nós não conseguimos superar, muitos problemas que nós não conseguimos resolver. Ele nos dá o tempo. E o tempo são as existências inúmeras que nós temos sempre a oportunidade de vivenciar. Voltamos ao mundo espiritual, que é a nossa vida verdadeira, e voltamos à nossa abençoada escola, abençoada oficina. Então, os instrutores, sublimes instrutores espirituais, ele nos diz o seguinte, que cada povo tem a sua tarefa específica no aprimoramento do mundo. Todos os povos, cada um tem a sua tarefa específica. Ontem, por exemplo, no passado, tanto os povos do passado quanto do presente caminham para a humanidade. Quer dizer que nós não somos humanos? Não, que nós vivemos ainda numa sociedade que nós não podemos dizer que nós somos humanizados. Nós ainda nos deparamos com crimes hediondos, que uma criatura destroça a outra, põe numa mala e joga em algum lugar. Outros espíritos ainda endurecidos no mal, que ainda são capazes de prejudicar o próprio filho, o próprio pai, a própria mãe, que não se combinam, não se dão bem e que chegam aos extremos. Então, todos nós, povos, nas nossas escolas terrenas, estamos aqui exatamente para aprimorarmos, para exercitar o amor, a caridade, o cumprimento do dever, a paciência, a humildade, a fé. Então, meus irmãos, tantos de ontem como de hoje, todos nós estamos ainda caminhando. Nós fomos muitas vezes aqueles que no passado, né, fomos invasores, ou fomos cristãos, ou não. Quer dizer, aqui no planeta Terra, nós sabemos da existência de missionários, de criaturas que se fizeram grandes missionários porque aceitaram o desafio dos convites da vida.
Então, ontem nós aprendíamos a ciência com o Egito. Nós aprendíamos a espiritualidade com a Índia. Nós aprendíamos a revelação com Jerusalém. E aprendíamos a filosofia com a Grécia. Hoje, nós adquirimos a educação da Inglaterra. Nós adquirimos a arte com a Itália, né? E ainda a renovação espiritual com as Américas. O Brasil é o coração do mundo, sim. Magneticamente, o coração do mundo. Então, a vida nada mais é do que um convite a cada um de nós. Aceitar o convite da vida é o convite à alegria, o convite ao bem, o convite à caridade, o convite ao amor, o convite à humildade, o convite à fé, o convite à esperança. São os convites que a vida nos faz, mesmo que através de situações extremamente desafiadoras. E nós podemos enxergar também que todas aquelas criaturas que se fizeram notáveis como grandes missionários é porque aceitaram os convites da vida como grandes desafios. Então nós temos criaturas que passaram pela Terra que nós realmente são grandes personalidades, grandes espíritos, né, iluminados que passaram por aqui. Vamos dar exemplo? Nós temos o exemplo de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, né, de Irmã Dulce. São espíritos iluminados que aceitaram os desafios da existência e se ficaram notáveis, porque são espíritos de alta grandeza. Esse é o propósito de todos nós navegantes do planeta Terra. O propósito de evoluirmos, de sermos a cada dia melhor que ontem, o amanhã melhor que hoje, e hoje melhor que ontem. Essa é a grande tarefa, é o grande desafio. É nós superarmos os nossos desequilíbrios, as nossas desarmonias interiores, né? Numa reflexão profunda sobre quem somos. Quem somos nós? É muito fácil olharmos o outro, né, e fazermos uma interpretação, uma leitura de quem achamos que é. Mas o mergulho dentro de nós nos faz enxergar os desafios que mais dificuldade nos traz. Nos faz enxergar quais são as nossas fragilidades. E é nesse conhecimento, quem sou eu? Qual o sentido da minha existência? Por que é que eu vivo experiências que outros não vivem? Jesus aqui passou, aqui esteve, plantou a semente do amor por toda parte. Muitas sementes não germinaram. É preciso que nós aprendamos, temos a consciência plena de que precisamos germinar a semente do amor que está na nossa intimidade, que é um gene divino que todos nós temos como filhos de Deus. Então, a reflexão sobre a fé, que é uma conquista de cada um, que é um trabalho de interior, de enxergar o mundo como ele é, de nos enxergar como espíritos imortais, para que essa fé se desenvolva em nós. Compreender a vida sob a ótica da sua continuidade, isso é a nossa grande tarefa. Buscar as virtudes que o Mestre ensinou e que estão no Evangelho. Então, as nossas relações uns com os outros são relações de sintonia. Ninguém chega à nossa vida por acaso. Ninguém. Todos nós, tudo que nos acontece tem uma razão de ser. E o momento que nós vivemos, né, desse flagelo que acontece em
todo o planeta tem razão de ser. O objetivo, como diz Kardec, é a regeneração da humanidade. Essa frase de Kardec nada mais foi do que uma palavra profética, né? Do que hoje está acontecendo, porque esse livro foi escrito há mais de 100 e tantos anos, né? Então, nós temos essa grande palavra profética que nos faz refletir, nós seres, povos necessitados da regeneração, e muito da solidariedade que se dá entre os planetas, se dá também entre as nossas encarnações. Porque nós somos hoje o que nós construímos ontem. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro, pelo nosso amanhã. As nossas escolhas que fazemos, as nossas decisões que tomamos, têm consequências. E elas se nos apresentam no dia da manhã. Então nós não podemos reclamar. Porque tudo o que pensamos cria a vida que queremos. Como diz Emmanuel, o pensamento cria a vida que nós queremos. E Deus, o Pai, nos dá o tempo, nos concede o tempo, sabendo muitas vezes que nós nos comprometemos a melhorar, fazemos votos de melhoria e não cumprimos. Mas Ele nos concede o tempo para reajustes. E é por isso que nós vivemos o planeta Terra dificuldades. Porque nós ainda não tomamos a consciência de que somos espíritos imortais. Que nós estamos aqui como peregrinos numa jornada rumo à evolução, à marcha evolutiva. E ela tem que acompanhar o planeta. Ela tem que se dar paralelamente. Porque o planeta na perfeição, exigirá de cada um dos seres que ali habitam também a perfeição. Então existem outros mundos onde as condições são outras. Isso Jesus fala desde o Evangelho, no Antigo Testamento como no Novo Testamento, deixa muito claro. Há muitas moradas na casa do Pai. E a nossa morada Terra, que se aproxima de um ciclo evolutivo diferente, de regeneração, nós precisamos ter essa consciência, para que nós possamos aproveitar melhor a existência terrena. E outro aspecto importante, além da fé, é a humildade, são as virtudes, né, que o Pai ensina. A caridade. Porque o que é a caridade? É sermos benevolentes para com todos, né? É ser tolerante para com as imperfeições dos outros e é perdoar aqueles que nos ofendem. Então, como diz Chico Xavier, eu permito ao outro ser como quiser ser e a mim como eu devo ser. Então, é um slogan que deve nos acompanhar na nossa vida, né? Nós passamos por aqui, do berço ao túmulo, como enxergarmos como oportunidade, como necessidade, como uma escola bendita, né, de almas que nós precisamos aproveitar. Então, a bondade divina é imensa para com as nossas promessas de melhoria. Às vezes a gente se envolve, né, num trabalho, numa casa espírita ou num outro templo religioso e nos comprometemos em nos tornar criaturas melhores. E aí nós esquecemos disso, né? Nós juntamos aquele grupo de maioria das criaturas que perde, né, a consciência da responsabilidade diante da vida. E aí nós vamos sofrer as consequências que vão diretamente no nosso perispírito, no nosso espírito. E ver a vida como espírito mortal é muito diferente daquele que vê a vida apenas nesse período berço, túmulo. Nós, pela abençoada doutrina espírita, que nos ensina o conhecimento, a reflexão racional, com o uso da racionalidade, da razão, ela nos auxilia a compreender a vida de uma forma melhor. Então, meus irmãos, a bondade divina nos concede tempo. Deus usa o tempo e espera por cada um de nós que possamos também usar o tempo
nos reajustes que nós precisamos fazer, tão necessários ao nosso progresso. Ele nos concede tempo, porque ele nos permite mais tempo para os reajustes nos compromissos que nós assumimos e deixamos de lado em uma existência. Voltamos a outras oportunidades. E assim nós vamos em diferentes degraus na escala evolutiva. Sabemos que no planeta Terra nós encontramos diferentes níveis, né, de evolução. As criaturas se encontram em degraus diferentes de progresso moral, espiritual. Uns são criaturas iluminadas, né, criaturas que se aproximam de nós e nós sentimos uma vibração de fraternidade, de amor, uma vibração salutar. Assim como outras criaturas que ainda encarceradas em sentimentos de ódio, da maldade, de vingança, e que não saem do ciclo de si mesmo. Então, o egoísmo, a inveja, o ciúme, são os venenos letais que destroem a nossa intimidade, que destroem a nossa possibilidade de saúde mental. E hoje, mais do que nunca, é preciso que cada um de nós cuide da sua integridade psíquica, porque ela é fundamental para que nós nos mantenhamos com imunidade, até para as doenças que nos chegam. Se nós estamos com a imunidade física e moral baixa, nós somos portas abertas a toda interferência negativa que nos destrói, que nos perturba, que nos desequilibra, que nos leva à depressão, ansiedade, desespero. Mas quando nós enxergamos a vida como oportunidade bendita, como espíritos imortais, nós sabemos também que tudo passa, que é preciso aproveitar cada momento da nossa existência aqui na Terra. E assim que o Mestre Jesus possa envolver a todos os irmãos que estão aqui, estão conosco nessa live de meia horinha, mas que eu possa ter alcançado esses corações, que o Evangelho de Jesus possa alcançar os corações de todos nós, que nós precisamos, né? E que a sua paz envolva todos os nossos amigos, nossos vizinhos, os nossos irmãozinhos doentes que se encontram nos hospitais, principalmente nas cidades onde a pandemia está muito grave, irmãos em muito sofrimento, né? Então, é uma pandemia, mas pior se fosse uma pandemia, pior seria a pandemia do desequilíbrio, a pandemia da ansiedade, a pandemia do suicídio, da depressão. E que a paz do Mestre Jesus possa alcançar todos os corações. Que assim seja. Obrigada a todos.